Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar desse Galo e Palmeiras. Jogo tenso, hein? As duas equipes ficam no empate, a arbitragem foi polêmica, tem reclamação para os dois lados. E o Abel Ferreira se envolveu numa confusão com um repórter. Ele até já explicou na entrevista coletiva e eu vou fazer esse resumo aqui para vocês. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Muita coisa pra gente falar desse Galo e Palmeiras no Mineirão e algumas coisas negativas, né? Qualidade do gramado do Mineirão, que não consigo entender o porquê é tão ruim. E acho até, vou fazer uma previsão aqui, não é o assunto do vídeo, mas acho que em algum momento, em breve, teremos muitos, mas muitos gramados sintéticos no Brasil. Acho que talvez seja a solução, porque na grama natural, não sei, a gente não consegue ter gramados de muita qualidade. Obviamente não são todos, sem generalizar, mas tem muito gramado ruim no Brasil. E os gramados sintéticos, por mais que gerem reclamações, por, sei lá, teria uma propensão de lesão e tudo mais, acho que isso enfim, não tem base científica, né? Porque a FIFA autoriza, inclusive, eles são melhores muitas vezes. Mas enfim, o gramado ruim do Mineirão e uma arbitragem pior ainda, sob comando de Braulio da Silva Machado e com auxílio no VAR de Rodrigo D'Alonso Ferreira de Santa Catarina. Bom, vamos lá. Não tem como a gente tirar a análise do jogo da questão da arbitragem. Porque talvez o jogo fosse outro quando a 6 minutos o Palmeiras abriu o placar com uma pintura. Talvez o gol mais bonito do Campeonato Brasileiro, que foi anulado por um impedimento do Rony na origem. O Rony, depois que a jogada segue, consegue disputar no alto, marcado pelo Natan Silva, e tem mais um jogador ainda que tá, acho que é o Mariano, que tá na cola dele, ele consegue fazer o domínio e dar uma puxada, uma meia bicicleta, enganando completamente o Everson, né, que não imaginou que a bola fosse naquele canto. O Rony, convocado para a seleção brasileira mais uma vez, que passou por um jejum de gols, né, de 11 partidas, voltou a marcar no meio da semana e agora faz esse gol. Cara, é impressionante. E um gol que foi anulado pelo VAR. É óbvio que isso vai gerar polêmica, porque assim, eu bato nessa tecla há muito tempo. Infelizmente, não há transparência daquilo que é marcado e o que a gente vê. A gente chegou a um ponto de dizer, no início do advento do VAR, de que temos que confiar na tecnologia. A tecnologia, ela é cirúrgica, ela é exata, ela é fidedigna. E chegamos à conclusão que não é. Porque o então chefe da arbitragem, Leonardo Gaciba, chegou em um momento a se desculpar porque houve um problema na operação do VAR, na máquina e tudo mais. Inclusive, naquele lance que tirou o Palmeiras de uma Copa do Brasil no impedimento do Jonathan Calleri na origem, quando ele sofre o pênalti. Isso lá atrás, mas houve um problema ali na máquina, então a máquina ela não é 100% correta. E o grande lance é que a gente vê a imagem do impedimento do Rony numa imagem perpendicular. Não é uma imagem lateral em que você consegue, pelo menos visualmente, né, ter uma noção de que não, realmente o Rony estava à frente, não estava e tudo mais. A linha não é, digamos assim, clara. O momento do toque na bola, que isso também sempre é discutido, né? Será que já tinha saído do pé? Será que não saiu do pé? Também não é conclusivo. E o gol é anulado. Eu fico me perguntando, tem necessidade de você anular um gol numa imagem que não é conclusiva? A FIFA não quer exatamente mais gols e que, na dúvida, seja pró-ataque? A própria CBF não emitiu uma diretriz no começo do Campeonato Brasileiro, antes dele começar, dizendo: quando as linhas estiverem sobrepostas, quando for mesmo a linha, se valide o gol. Por que esse gol foi anulado? Essa é a minha pergunta, sem uma imagem que seja clara e conclusiva de que o Rony estava impedido. Isso merece uma cobrança, merece uma transparência e merece um esclarecimento por parte da CBF. O Wilson Luiz Senem, que é o chefe da arbitragem, tá toda semana dando palestras, dando entrevistas e tal na CBF TV, explicando lance a lance. Tô muito curioso para saber por que esse gol foi anulado. Eles vão dizer, obviamente, que há um impedimento, que há a linha tracejada com o jogador em vermelho, né, que é o que está à frente, né, a linha vermelha e tudo mais. Mas por que a gente não consegue enxergar isso, essa transparência? Isso é que pega. E aí, claro, né?
numa disputa de brasileiro, de pontos corridos, qualquer ponto pode valer o título. O Palmeiras está disputando a ponta com o Botafogo, que venceu o América, foi para 21, e o Palmeiras estacionou em 16. 5 pontos de vantagem. Eu sei que é começo de campeonato, mas muitas vezes você não busca. Enfim, o jogo poderia ter sido outro. O Palmeiras, como sempre, muito forte, né? Mesmo prejudicado, mesmo com problemas, não perde, é impressionante. Acabou ficando no empate. Mas um empate que ele vai ser construído a partir do final do primeiro tempo. Quando o Gustavo Gomes, vejam só, ele também erra, né? Ele não é perfeito. Ele vai numa saída de bola cobrar uma falta ali e o Pavon inteligentemente se antecipa e dispara contra a defesa do Palmeiras. E aí esse argentino é muito bom, tá numa baita fase, ele realmente tá cada vez mais adaptado ao time do Kudê, entra tocando bola, o Paulinho faz o facão pedindo a bola livre, ele dá o corte no Luan e chuta de perna esquerda no contrapé, vencendo o Everton no encerrar do primeiro tempo, colocando o Galo na frente. Só que aí começa o segundo tempo, gol do Dudu. E de que forma esse gol do Dudu? Levantamento pela direita do Arthur, mais uma assistência dele, né? Mais uma participação em gols. E o Dudu, pequenininho, cabeceando dentro da área do Atlético. Meu Deus do céu. O Atlético toma gol do Dudu, que aparece como elemento surpresa na área. Não é a primeira vez, né? Vocês vão lembrar de um gol aí que valeu até classificação em Libertadores. Pois é, o Dudu, essa jogada de segundo pau, mesmo que não seja em bola parada do Palmeiras, ela é manjada. E ninguém consegue pegar, porque tem muito insight, tem treinamento, tem a capacidade técnica do Dudu também, que é um jogador decisivo, né? E decidiu ali para o Palmeiras. Palmeiras iguala e o jogo foi muito de troca de posses, né? Uma hora o Atlético esperava e saía no contra-ataque, porque tem velocidade na transição, com o Rubens pelo lado esquerdo, o Pavon na direita, o Hulk e o Paulinho ali na frente. O Batalha à frente dos defensores, o Zarate também muito bom. Tem no caso do Palmeiras, né, essa intensidade muito grande que a gente sabe com os meias, com o Rafael Veiga, com o Zé Rafael também sendo um cara intenso lá e cai e tudo mais, e esses jogadores de lado, o Arthur, Dudu e o Rony incansável. Só que aí vem o segundo tempo, a necessidade de trocas. O Abel explicou que algumas delas foi por gestão física. Me surpreende um pouco, porque eu sei que não dá para contar como já jogo ganho e jogado, né? Mas o Palmeiras tem um jogo no meio da semana contra o Fortaleza em que tá 3-0. Então ele poderia esticar um pouco mais a corda para conquistar o resultado hoje e não precisar mexer tanto e descansar alguns titulares nesse jogo contra o Fortaleza. Não tô dizendo para preservar todo mundo e não, já ganhou. Mas deixa os caras no banco, se precisar, né? Tá 3-0. Então, mesmo que o jogo seja fora de casa, eu acho que o Palmeiras tem uma vantagem, meu Deus do céu. Mas ele precisou tirar, né? Aí tira o Veiga, tira o Dudu, tira o Marcos Rocha. Se bem que o Marcos Rocha e o Mike, ali eu acho que é uma questão de não sei quem é meu lateral titular, então vou usar os dois, tá? Uma parte começo com um, daqui a pouco eu uso o outro e tudo mais. O Vanderlan acabou jogando na esquerda porque o Piquerez, segundo a assessoria, foi preservado. É outro jogador que faz parte da gestão física. Aí ele coloca no segundo tempo Richard Rios, o John, o Hendrick no lugar do Rony e o Breno Lopes no lugar do Dudu. Cara, o Breno Lopes é um mistério. Porque assim, o Breno Lopes faz parte da primeira Libertadores conquistada pelo Abel lá em 2020. E desde então, ele faz o gol do título contra o Santos e tudo mais. Alguns dirão que foi a única coisa que ele fez no Palmeiras, mas vamos combinar que é uma coisa bem importante, né? Só que todo mundo saiu, cara, mesmo jogadores importantes, de serviços prestados e tal, vários jogadores, assim, que não eram tão utilizados, eles foram saindo do Palmeiras. O Palmeiras agradeceu ao Daverson, que também tem gol em final de Libertadores, Felipe Melo, William Bigode, negociou Gabriel Veron, Patrick de Paula, cara, uma infinidade, né? E foi oxigenando, e foi renovando. E o Breno Lopes se mantém. Ele deve treinar muito, ele deve ser um cara de muita confiança do Abel, porque não é só que ele entrou hoje no lugar do Dudu, ele sempre entra. Ele tem mais de 20 jogos na temporada entrando no decorrer das partidas. Ele sempre é uma função, uma das prioridades no ataque para entrar nos jogos. E é claro que diminui a qualidade técnica, né, quando você tira o Dudu para colocar o Breno Lopes. Mas essa é uma dificuldade que a gente já detectou e o Abel não tem o que fazer. É o elenco que ele tem e ele faz a sua gestão física. O Galo, que vinha numa sequência boa,
acabou parando, mas né, parando num jogo extremamente igual. E o Kudê fez só 3 trocas, né? Botou o Saravia na do Mariano, o Igor Gomes que entrou muito bem na do Rubens, inclusive perdeu um gol. Um tabelamento com o Zarate, ele chega na frente e chuta, a bola passa do ladinho, e o Patrick na do Johan. Na classificação aqui que eu tô olhando, o Galo, que né, tinha subido posições, agora é o 4º. Ele ocupou a vaga do Grêmio. O Grêmio tinha dormido depois da vitória lá contra o Atlético Paranaense na 3ª posição, chegou a cair para 4º e agora caiu para 5º. Pelos critérios, o Galo está na frente, então o G4 está sendo fechado com Botafogo, Palmeiras, São Paulo e Atlético Mineiro. Só que, como eu disse, o Botafogo abriu 5 do Palmeiras. E aí, Palmeiras 16, São Paulo 15, Galo 14. Tá tudo meio embolado ali, tem muita coisa para acontecer, mas sobre a arbitragem, além desse lance polêmico e mal concebido pela arbitragem, porque a gente não consegue entender, teve um pênalti reclamado pelo Atlético com um chute interceptado pelo Marcos Rocha, em que ele usa o braço, que a bola ia em direção ao gol. Por mais que o braço, na imagem de trás, ela dê a impressão de que o braço está junto ao corpo, esse braço esquerdo aqui ele está levemente aberto. A imagem não é tão clara assim, mas se bate nesse braço que está aberto, mesmo ele não querendo participar da jogada numa bola que vai para o gol, é pênalti e cartão vermelho, tá? Então a arbitragem, ela é passível de reclamação para os dois lados. Para os dois lados, além da condução do jogo, que foi muito mal, do Braulio da Silva Machado, invertendo alguns cartões, chamando muito a responsabilidade para si e tudo mais. E a questão da arbitragem também foi pauta numa confusão que aconteceu nos corredores do Mineirão depois do jogo. Porque o Abel Ferreira, segundo ele, teve uma boa, digamos assim, relação com o 4º árbitro. E ele vai lá, juntamente do Anderson Barros, diretor esportivo, entregar uma camisa. E tem repórteres gravando o momento. O Abel entendeu como uma invasão de privacidade, foi o que ele relatou na entrevista coletiva, e em determinado momento tirou o celular da mão do repórter. Eu estava alterado ali, não devia ter feito isso e segue o jogo. Tá bom, todo mundo erra, fato. Mas não quero prejudicar o outro, mas se me excedi, peço desculpas. Se me excedi, assume que se excedeu, né? É simples, mas enfim, foi o que aconteceu. E aí o Abel ficou batendo na tecla de que o Palmeiras fez 2 gols no jogo, enquanto que o Atlético fez 1. E realmente, o Palmeiras fez 2, só que 1 foi anulado. E eu não consigo nem dizer que é mal anulado, eu só consigo dizer que... E aí, CBF? É assim mesmo que a gente vai anular um gol? É com essa imagem? Isso é que não tá legal. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!